Estamos aqui com mais um episódio do podcast Diálogos. Meu nome é Nicolas Diniz, sou um anfitrião e hoje estamos falando com o Dr. Santiago Vecina, médico nutrólogo e criador do método SANS e PAP e também membro da Associação Brasileira de Nutrologia. Hoje eu vou falar um pouco sobre saúde, estresse e também ansiedade, que são temas que estão sempre em alta. Muito obrigado pela presença, doutor. Imagina, à disposição. Bacana. Conta pra gente, então, como que é a rotina do seu trabalho, quais são os principais temas que aparecem para você com relação à ansiedade, qual que é o principal problema que a gente tem hoje na sociedade, assim? Primeiramente, aí, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, Nicolas. Agradecer a toda a equipe de vocês. O pessoal que está assistindo também. É um prazer falar com todos. Em relação ao trabalho, né? Quando a gente fala aí da parte de consultório, a questão nutrológica associada aí à parte de estresse, a gente tem diversas doenças que a gente consegue abordar. Hoje no meu consultório o que eu mais trabalho é a parte de ganho de peso, a parte de diabetes, pressão alta e a questão de queda de disposição e libido, tanto em homem quanto mulher. Por que eu estou falando aí para ti de uma maneira geral, né? Porque uma coisa sempre leva a outra. Um paciente que é estressado, ele começa a comer demais, aí ele começa a ganhar peso, esse ganho de peso leva aí uma diabetes, uma pressão alta, aí junto ao aumento do peso, com o estresse, tem uma dificuldade para dormir, aí começa uma queda de disposição no seu dia, começa aí já uma alteração hormonal. Então, quando chega o paciente aí para nós, ele já começa com uma disfunção meio que generalizada, né? Então, ele vai lá por conta de um sobrepeso, mas, na verdade, quando a gente vai parar para conversar com ele, ele já não tem um sono adequado, uma alimentação adequada, já é sedentário, já não pratica uma meditação para conseguir trabalhar isso, a questão da ansiedade e do estresse, e também não faz a parte da suplementação necessária para ele ter uma boa qualidade do seu dia. Vira aquela famosa bola de neve, né? Um problema vai levando ao outro, vira aquele ciclo vicioso, né? Eu tô estressado, vou comer, aí eu engordo, fico estressado ou mal porque eu tô gordo e uma coisa vai levando a outra. Acho que um tema legal pra gente tratar, que eu vejo muito isso hoje em dia nas redes sociais, é uma romantização da obesidade, né? As pessoas, óbvio que você tem que se aceitar como você toda essa questão é muito importante, mas eu vejo muito hoje uma pauta de um endeusamento, de uma romantização da obesidade como se fosse algo bom, né? E a gente sabe que é uma doença. Eu queria saber o que você acha sobre essa romantização. Você acha que é um problema? Existe realmente ou não? Como que você vê isso no dia a dia clínico seu? Se a gente olhar de fora, né, como pessoas, hoje a fobia que existe aí contra pessoal com sobrepeso, pessoal de obesidade, e essa aceitação que hoje, como você mesmo falou, é romantizado, né, é uma coisa que até, de certo modo, é bonito para quem tem esse sobrepeso e para quem tem obesidade. Porque meio que acolhe a pessoa, né? Você pensa aí numa pessoa que tem sobrepeso, tem uma obesidade, ela já não tem uma autoestima muito legal, e as pessoas de fora ficam aí martelando na cabeça dela, olha, você está com excesso de gordura e tudo mais, né? Então, eu acho que essa, entre aspas, como você falou, na romantização, é interessante no ponto de vista de pessoa, mas a gente olhando no ponto de vista saúde, ponto de vista qualidade de vida dessa pessoa. Hoje, a obesidade realmente é uma doença, né? Uma doença aí multifatorial, desencadeada na maioria das vezes por conta de processos inflamatórios. O que seriam esses processos inflamatórios? A pessoa tem os hábitos que vai fazer com que o organismo dela se inflame e, consequentemente, ela vai ter o ganho de peso, vai ter dores no corpo, vai ter uma dificuldade para dormir, né? Uma pessoa que é obesa, quando ela dorme, a qualidade do sono dela não é muito boa, né? Ela pode ter uma apneia do sono, ela pode ter uma dificuldade aí na própria movimentação na sua cama, né? Então, ela acorda para levantar, para ir no banheiro, por exemplo, tem uma dificuldade para levantar, aí essa dificuldade vai gerar um estresse nela, né? E como ela não pratica atividade física, esse estresse vai aumentar, então ela vai lá, vai comer um doce, vai aumentar ainda mais o peso. Então, pensando em questão de saúde pública, hoje eu vejo assim, nos meus pacientes, fazem 10 anos que eu atuo já com nutrologia, o número de obesos e pessoas com sobrepeso praticamente dobraram dentro do meu consultório. E questão de saúde pública, o que leva isso daí? A obesidade é o principal fator de risco para as 3 doenças que mais matam no mundo, que é a doença cardiovascular, né, o câncer e a diabetes.
Então, se a gente pegar o nível de obesidade, né, no mundo falando, está subindo demais, consequentemente vai subir o nível de diabético, vai subir as doenças cardiovasculares e também o número de cânceres aí no mundo, né? Então, existe esse lado romântico, né, para deixar a pessoa bem, mas lá no fundo é interessante a pessoa parar, olhar para ela e falar, peraí, eu estou bem gordinho ou gordinha assim, mas e minha saúde? Como que está minha saúde? Então, se a gente conseguir manter essa saúde dela boa, vai ser uma consequência ela perder o peso. E quando a pessoa chega no seu consultório, ela está com sobrepeso, já está num estado avançado ali de obesidade, qual que é o seu primeiro approach? Quais são os primeiros passos aí para essa pessoa tentar reverter esse quadro, que é realmente muito difícil? O psicológico acho que é o principal problema aí. Uhum. Primeira pergunta que eu faço para quem quer perder peso, né? Qual que é seu peso? Por exemplo, 150 quilos. Você quer pesar quanto? Ah, não sei. Então, a pessoa está indo para lá, ela nem sabe o que ela quer, né? Então, a gente já começa estabelecendo alguns objetivos. Quero perder peso. 20 quilos, em quanto tempo? Ah, em 6 meses. Então, tá bom. Então, a gente vai ter um objetivo, que em 6 meses a gente vai perder 20 quilos. E a gente corre atrás desse objetivo nosso. E a maioria dos pacientes fala assim, ai, doutor, eu tenho muita dificuldade para emagrecer. Né? Eu falo, então, a partir de hoje, a gente vai começar a mudar isso daí. A gente vai mudar a sua mentalidade. Você vai falar que você tinha dificuldade para perder peso. Você fala assim, eu como muito doce. Eu comia muito doce. Eu não faço atividade física. Você não fazia atividade física. Por que isso? O fato de a gente mudar a nossa mentalidade, a gente consegue atribuir alguns benefícios para o nosso corpo. Você é dono do seu corpo. Se você vira e verbaliza, eu não emagreço, seu corpo não vai emagrecer. Porque você está dando a ordem, você fala, eu não emagreço. Daí você fala, quem sou eu para ir contra o Nicolas, por exemplo? Quem sou eu para ir contra o Nicolas? Ele está falando que ele não emagrece, como que eu vou ser contra ele? Né? Então, realmente, você não vai emagrecer. Você pode fazer tudo certinho e se você não mudar a sua cabeça, a dificuldade de você perder peso vai ser enorme. Né? Outra pergunta que eu faço aí no início da consulta. Como que está seu sono? Você dorme que horas, acorda que horas, você acorda cansado, acorda descansado. Hoje já é provado que a importância da qualidade do sono, né, para você conseguir controlar as doenças de uma maneira geral, né? A importância do ciclo circadiano, você dormir, você produzir sua melatonina, seu hormônio GH, você acordar, se expor ao sol, tudo isso é muito importante para a sua perda de peso, não só da perda de peso, né? A alimentação, atividade física. Normalmente eu trabalho no meu consultório, Nicolas, e até mesmo nas palestras que eu faço, eu falo muito sobre um método que eu criei, né? Esse método aí, para mim, ele é maravilhoso porque a gente consegue atuar em qualquer situação, sendo ela de doença ou de saúde. É o método SANS que eu falo, né? A gente aborda aí nesse método sono, alimentação, atividade física, a mentalidade e meditação e a suplementação de vitaminas, hormônios e minerais quando necessário. Então, uma pessoa que vai lá com sobrepeso, a gente ajusta o sono, ajusta a alimentação, a atividade física, a mentalidade e a meditação e suplementa as medicações, as vitaminas para ajudar ela na perda de peso. Uma pessoa que quer ganhar massa, mesma coisa. Uma pessoa que tem pressão alta, a mesma coisa. Uma pessoa que tem artrite reumatoide, sempre a gente consegue adequar o tratamento do nosso paciente nesse método e aí a gente consegue, através disso, um equilíbrio do metabolismo no nosso paciente e a consequência que ele vai ter vai ser tratar a saúde, a doença dele e ter um benefício na saúde. Ah, que bacana, isso é muito interessante. Me lembra muito uma frase que eu gosto bastante, que é de Platão, que a primeira e mais bela vitória é a conquista de nós mesmos. Né? De que como a gente tem que se conhecer e conquistar os nossos impulsos, né? Conquistar a nossa mente, conquistar os nossos desejos para fazer o que é o certo, o que é o melhor para nós. Se a gente não cuida de nós mesmos, ninguém vai cuidar. Sim. E a questão da obesidade e do sobrepeso é um cuidado que nós temos que ter com nós mesmos. Aí você falou muito bem, acho que a chave disso é realmente o psicológico. Você mudar a cabeça, né? Virar a chavinha e falar, não, até agora eu tive atitudes que me levaram a esse quadro que eu tenho hoje, tudo bem. Como que eu posso fazer para mudar? Né? O que eu tenho que mudar de pensamento? Você falou muito bem, eu gosto muito de doce. Não, eu gostava.
E você criar isso, falar isso para você mesmo, faz essa mudança, aquele mindset que a gente fala, né? Uhum. E você vê bons resultados quando a pessoa assume essa postura? Maravilhosos, né? Eu tenho resultados aí que é impressionante. Olha, tem paciente meu aí que em 20 dias perde 10, 12 quilos, sabe? Com o método PAP aí, né? O Programa Acelerado de Perda de Peso. A gente consegue aí, em torno de 21 dias, uma perda de 3 a 10 quilos, sabe? Nossa, bastante. E sem passar fome, isso que eu acho mais legal, sabe? A gente ajusta a questão da qualidade do que o nosso paciente vai comer e a gente acelera o metabolismo dele, né, e faz a desintoxicação. Então, tem aí esse sprint inicial, imagina uma pessoa que quer perder 20 quilos em 20 dias, perder 10, né, já dá aquele ânimo para ela que tá com uma dificuldade para ir na academia, de caminhar por conta de dor no joelho, com menos 5 quilos já vai aliviar bem o joelho dela. Então, a gente tem resultados maravilhosos, sabe? E os feedbacks que a gente tem depois, assim, dos familiares, né? Olha, que legal que você fez pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho. É o que mantém, assim, a gente focado e correndo atrás todo dia aí para poder ajudar o próximo. E tem muito aquela ideia do efeito sanfona, né? Às vezes as pessoas se dedicam 2 meses, emagrecem e depois largam mão e acabam engordando de novo. Qual método você usa que as pessoas consigam ter essa mudança real, assim, duradoura nos hábitos e no pensamento dela? Quando a gente fala no efeito sanfona, né, ele é muito, muito comum quando as pessoas usam medicamento para inibição do apetite, ou quando ela usa uma medicação para te ajudar na saciedade, né, que é quando você come um pouquinho e já se sente satisfeito, aquela sensação de comer e já está no bem-estar. Normalmente são as medicações off-label que a gente fala na medicina, né, que o efeito colateral ajuda na perda de peso. E hoje também aí a gente tem o liraglutida, semaglutida, né, que são os conhecidos Ozempic, Saxenda. Eles são medicações que atuam no sistema nervoso central e fazem com que você não tenha fome e tenha aí uma melhora da sua... Você ficar satisfeito com menos comida, tá? Já tem estudos mostrando que o paciente utiliza essas medicações e vai voltar ao peso. Por quê? Né? Porque não adianta nada eu passar uma medicação para o meu paciente e não ajustar nada desse meu paciente. Então, ele vai ficar 5, 6 meses gastando R$1.000, R$2.000 por mês por conta da medicação e vai continuar sendo a pessoa que ele é, vai perder peso. Quando ele parar de tomar essa medicação, vai engordar tudo de novo. Então, normalmente, como a gente faz dentro do consultório, a gente faz uma abordagem mais próxima do nosso paciente, né? Todos os meus pacientes têm o meu telefone pessoal, então qualquer dúvida que eles tenham, eles podem mandar mensagem, a gente vai conversando, para não deixar eles se perderem nesse caminho, né? E assim, você mudou seu sono? Não mudei. Eu falei, então você tem que mudar seu sono. Sua atividade física você está fazendo? Doutor, não consegui. Eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, você vai parar seu carro 2 quadras antes do seu trabalho, para você começar a caminhar. Você está comendo fruta? Não, então pelo menos uma fruta por dia você tem que comer. Sabe? A gente vai mudando esses hábitos dele para quando a gente tirar essas medicações que são o apoio, a muleta dessa perda de peso, ele não tem esse efeito sanfona, né? E como eu falei para vocês no começo, né, a questão, tudo para mim é a questão de você manter o equilíbrio do metabolismo do paciente. Sabe? Se você encontrou esse equilíbrio, ele vai trabalhar aí perfeitamente e a consequência vai ser a perda de peso. Então, você encontrou o equilíbrio, o paciente parou de tomar as medicações para perder peso, mas o organismo dele está equilibrado. Então, se ele tiver excesso de gordura, ele vai perder. Se ele tiver no peso ideal, ele não vai emagrecer e não vai engordar. Se ele tiver com baixo peso, ele vai ganhar peso. Por quê? Porque o organismo dele vai trabalhar a favor dele. Entendi. Então, é uma maneira diferente de você olhar para o paciente, até mesmo na área médica, né? Na área da saúde, de uma maneira geral, é uma maneira bem diferente de você olhar, porque você deixa de olhar para a doença e começa a olhar para a saúde. É uma coisa que é muito difícil hoje para os médicos trabalharem, porque a gente não aprende isso na faculdade. Você tem que realmente correr atrás, falar, quero fazer diferente. Então, a medicina tradicional sempre trabalhou com tratamento de doença. Ninguém nunca tratou saúde. Então, se você começar a tratar a saúde, consequentemente, você vai acabar com a doença. Tem um livro que eu estou lendo, que é do Nuno Cobra. Maravilhoso. Ele fala exatamente isso, né? Que as pessoas falam, é o Ministério da Saúde, mas é o Ministério da Doença, só trata a doença. Sim. Saúde tinha que ser o Ministério do Esporte, por exemplo, algo que trate realmente de saúde, né? Acho que vai bem de encontro com isso que você falou. Muito bom livro. O nome do livro é
Semente da Vitória. Semente da Vitória, muito bom, muito bom. Eu acho muito, muito bonito, muito simples a maneira como ele explica a questão dos homenzinhos, né? Sim. Os nossos homenzinhos estão lá trabalhando 24 horas. Se você não ajudar ele vai parar, ele não vai te ajudar mais, né? Então é bem interessante mesmo o livro dele. E uma coisa que você falou que virou uma febre hoje em dia é o Ozempic, né? Sim. Nossa, o Ozempic, Saxenda, enfim, esses medicamentos. Muita gente usando, não para os fins que eles foram originalmente criados, né? Que eu acho que, se não me engano, era diabetes, né? Mas usando para perda de peso. Qual que é a sua visão com relação ao uso desses medicamentos para perda de peso? Eu não tenho experiência, tá, Nicolás? Porque eu não utilizo muito essa medicação. Se eu te falar que 10 anos de formado que eu tenho, eu tratei um paciente com Ozempic, tá? Porque esse paciente realmente eu quero, mas ele não perdeu peso, tá? Porque ele não mudou os hábitos dele. Tá? Então, o que eu posso dizer sobre a medicação para perda de peso de maneira geral, falando específica do Ozempic, é válido, sim, tá? Mas como um apoio para você perder peso. Se você não fizer o que tem que fazer, né? Não fizer a mudança dos seus hábitos, você vai ganhar tudo de novo, né? Então aí é mais fácil você gastar seu dinheiro com outra coisa do que você gastar. E vamos por aí 6 meses de tratamento com Ozempic, você vai gastar de 6 a 8 mil. Sim. Né? Você pode comprar uma viagem com all inclusive, come um monte, porque vai dar lá mesmo. No final. Né? Você vai gastar um dinheirão, vai perder peso, depois você vai ganhar. Então vai lá, pega esse dinheiro. Você não mudou a cabeça, né? A cabeça continua a mesma. Sim, sim. Normalmente não muda a cabeça, não muda a alimentação, continua sedentário, né? Continua inflamado, sim. Tá? Então... E com relação à alimentação, né? Quais são esses alimentos que ajudam a conter, por exemplo, a inflamação ou que melhoram o sistema imunológico? O que você realmente recomenda para a questão de benefícios para a saúde nossa, de alimentação? Normalmente, Nicolás, os alimentos que estimulam o sistema imune, né, são alimentos que têm mais vitamina C, vitaminas do complexo B, porque que eles ajudam na questão da imunidade. Tá? Pensa que o nosso organismo, a gente começa aí, ele zerado. Né? A gente está aqui nível saúde e nível doença. Tá? E aí a gente começa a ficar sedentário, comer mal, a gente começa a aumentar o nosso estresse oxidativo, que a gente fala. Começa a aumentar as inflamações do nosso corpo. E a gente tem que colocar radicais livres para combater esse estresse. O que são esses radicais? Tá? Vitaminas do complexo B, vitamina C, água, atividade física, meditação, tudo vai combater esses estresses oxidativos. Então, quando a gente olha especificamente para alimento, laranja, limão, carambola, coco, abacate, oleaginosas de maneira geral. Que mais? As frutas, né, legumes, verde escuro, brócolis, couve, rúcula, tudo isso daí são alimentos ricos em complexo B, vitamina C, alguns resveratrol, que a gente fala, que tem na uva, tem na romã. Quando eu citei aí as oleaginosas, né, elas são ricas em ômega 3. Então, todos esses alimentos vão ajudar na questão de combater a sua parte inflamatória e, consequentemente, melhorar o seu sistema imune. Bacana. Já estou anotando aqui. E com relação a... por exemplo, eu gosto muito de carne. Eu amo carne vermelha, de peixe, mas principalmente carne vermelha. É recomendado, não é recomendado, com moderação? Qual que é a sua visão com relação a isso? É um assunto bem polêmico, né? Essa questão da carne. A gente gosta de assunto polêmico. Porque a gente tem colegas que falam assim, não, tem a dieta paleolítica, que você come um monte de carne, né? E tem aquele colega que fala, não, tem que ser vegetariana, não come a carne. Eu sou do princípio que tudo em excesso faz mal, até água, né? Sim. Então, se a gente comer uma carne de uma maneira equilibrada, não vai te fazer mal, né? Se você comer churrasco todo dia, né, de manhã, tarde e à noite, vai fazer mal? Provavelmente. Né? Se você não tomar água, provavelmente faça mal. Então, tudo em equilíbrio, eu acho que não teria problema, não. O que falam, né, o que já foi demonstrado, que os locais que têm um maior índice de churrasco, no caso, né, aumenta o índice de câncer também, por conta da temperatura que a carne é exposta ao fogo. Então, normalmente, o que eles recomendam? Que na hora de acender a churrasqueira ou a lenha, esperar ela virar uma brasa para depois colocar a carne. Né? Isso é uma coisa bem interessante também. Legal, não sabia disso. Eu adoro churrasco.
Aí, ó, então vou anotar essa. Mas por quê? Porque a carne no começo ficaria submetida a uma temperatura muito alta? Vamos dizer que você acendeu a churrasqueira a carvão, né? Certo. E tá aquela brasa bem forte, aquele fogo. E você tá bem quente a temperatura, você vai lá e coloca a carne. Então você está expondo ela a essa temperatura mais alta, né? Então, isso daí pode levar ao câncer, essa exposição da carne. Então, o que eles estão recomendando? Você acendeu a churrasqueira, esperou a brasa ficar com aquelas cinzas em cima, né? Deu uma baixada, aí depois você coloca a carne. Ah, que bacana isso, hein? Nunca Diferente. tinha pensado que é tanta coisa, é tantas variáveis, né, que a gente tem no dia a dia que é uma loucura, né? Sim, sim. E assim, não só para a população de maneira geral, né? Acho que até para o meio médico, saúde de uma maneira geral, a gente está descobrindo muitas coisas. Imagino. Mas eu penso o seguinte, se você olhar para trás, 200 anos atrás, as pessoas viviam mais porque era tudo simples, né? Elas andavam para ir comer seu alimento, não tinha carro, não tinha ônibus, né? Eles não comiam nada em excesso, porque não tinha o excesso, né? Não tinha açúcar, não tinha glúten, que são, no meu ponto de vista, os maiores venenos que tem aí hoje na atualidade, né? Então, o menos desse caso é mais, né? A gente fala do... A gente tem hoje uma abundância tão grande, né? De oferta de comida e processado, industrializado. E as pessoas acabam consumindo isso em excesso. Uma coisa que o Nuno Cobra fala no livro dele, que eu achei bem bacana, que até mudou um pouco a gente de pensar, é que o homem moderno, hoje em dia, a gente ficaria surpreso quão pouco a gente precisa comer para viver. Porque às vezes a gente pega aquele prato gigante, come achando que a gente precisa de tudo aquilo de alimento, mas não tem essa necessidade. A gente pode viver muito bem comendo pouco. Comendo as coisas certas, óbvio, mas comendo bem menos. Sim, sim. Eu gosto do consultório, né, de explicar o seguinte: a gente tem uma dieta de qualidade, né, e de quantidade, né? O que eu normalmente trabalho? Dieta de qualidade, onde a gente exclui alguns alimentos e os demais você pode comer à vontade. E aí é uma consequência você viver bem e perder peso. A gente já tem estudos aí da A4M, que é a Academia da Longevidade Americana, que é um estudo de dieta restritiva de baixa caloria. Você ingere de 500 a 800 calorias dia, e isso daí vai aumentar o tamanho dos seus telômeros e, consequentemente, vai aumentar a sua longevidade, vai deixar você com um maior tempo de vida, né? É óbvio que se tiver alguma fatalidade, vai interromper sua vida, né? Mas se você tiver uma ingesta de baixa caloria, como eles falam, aumenta aí essa expectativa de vida. E qual que é digamos assim, os grandes vilões? Você falou glúten, açúcar. O que você, assim, a gente não deveria comer? Não deveria comer. Brigadeiro. Eu ainda gosto de brigadeiro enrolado no açúcar. Nossa. Como fala aquela... Esqueci o nome, aquele doce? Parla italiana, né? Que é brigadeiro Parla italiana também. Com bolacha. Eu sou aquele tipo de pessoa que não existe muito doce. Pra mim, quanto mais doce, melhor. É uma dificuldade que eu tenho. O que acontece, Nicolas? Hoje, o que eu recomendo dentro do consultório, sabe, é que você corte o açúcar e que você corte o glúten, tá? Ambos são alimentos totalmente inflamatórios, né? O glúten, ele não é digerido no nosso organismo, né? Então, ele vai destruir todo o nosso intestino e a nossa capacidade de absorção. Esse é um ponto do glúten. Segundo ponto, ele é totalmente viciante, né? Então, você come o glúten, passa um tempinho, o seu organismo vai pedir glúten de novo. Então, é comparado aí os receptores de morfina e os opioides de maneira geral, que o glúten vai ativar no seu organismo. Então, falo para evitar, para cortar. Açúcar. O açúcar, ele... Primeiro, se você olhar na minha rede social, uma vez eu estava no Canadá e eu vi o transporte do açúcar, assim, sabe? Se eu olhar, é nojento. Ele está solto num navio, vai uma escavadeira, pega e joga num container, né? Só de olhar isso daí já fala, não quero, né? Mas o açúcar, ele pega a nossa célula e faz uma oxidação como se formasse um barro, sabe, na nossa célula. Gruda tudo, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue trabalhar nada da nossa célula por conta dessa glicação. Mas a gente sabe também que é impossível você cortar o glúten de vez, né, cortar o açúcar de vez. Às vezes você vai, por exemplo, aqui numa reunião, num bate-papo, tem uma coisinha que você acaba comendo para não fazer desfeita. Isso, para não fazer desfeita, né? Então, eu sempre falo assim, evite.
né? Você pode tomar comer um macarrão, por exemplo, né? Você tem a opção de comprar o sem glúten? Compra o sem glúten. Uhum. Tá? Você sabe que hoje à noite você vai sair com a sua esposa, com a sua família, vai comer uma pizza. Então, durante o dia... Maneira. Dá uma maneirada. Ah, vou fazer um doce. Pô, a gente tem hoje o xilitol, que é um adoçante natural, que ele é igualzinho ao açúcar, ele é um pozinho, você vai lá e coloca, substitui. Então, mas eu preciso comer um brigadeiro hoje, porque é aniversário do meu afilhado, não quero fazer desfeita. Vai lá e come, entendeu? Mas sempre em equilíbrio. Agora, se comer açúcar todo dia, glúten todo dia, vai ser uma consequência aí sua, se é aquela pessoa ansiosa, desanimada. E com certeza com sobrepeso aí também. Com sobrepeso. E, na sua visão, qual é a melhor rotina para se viver sem estresse? Lógico que é impossível viver sem estresse total, mas como é que eu posso reduzir os efeitos do estresse, ser uma pessoa mais tranquila? Vamos pegar o gancho do Nuno Cobra que você falou, né? Imagina assim que os nossos homenzinhos, eles trabalham 24 horas por dia para nos ajudar, né? Então, quando a gente vai dormir, o nosso corpo está repousando e o nosso cérebro continua trabalhando, fica delegando funções. Você vai lá para desintoxicar o fígado, você vai ajudar na parte digestiva, você vai ver o rim, né? E o nosso corpo está lá trabalhando. A nossa mente, o nosso corpo está repousando, os homenzinhos estão trabalhando a nosso favor e a nossa mente está lá sem pausa alguma. Então, o que eu normalmente sugiro para os meus pacientes? Acordou, 1 minuto de meditação. Quando você faz esse 1 minuto de meditação, você vai lá e reseta o seu cérebro e você começa o dia novamente. Então, toda aquela bagagem que você teve de estresse, ansiedade acumulada no seu cérebro, em 1 minuto você consegue resetar e aí, consequentemente, seu estresse vai diminuir durante o dia. E o que seria essa meditação? Um momento quieto? Hoje... Tem uma técnica específica? A gente tem 2 tipos de meditação, né? Aquela meditação tradicional que falam, né? Que é você parar, ficar sentado e deixar os pensamentos sumirem da sua mente, né? E a outra meditação é o Mindfulness, tá? Quando eu falo do paciente meditar de manhã, toca o despertador, por exemplo, 6 horas da manhã, senta na cama e fica sentado sozinho, respirando. Você vai fazer 5 incursões e solta, né? 6 e 1, toca o despertador de novo. Aí você levanta e vai tocar a sua vida, né? Entendi. E durante todo o seu dia, você também pode meditar praticando o Mindfulness. O que é o Mindfulness? É você colocar atenção no que você está fazendo. Então, a gente está aqui batendo o nosso papo. Colocar atenção aqui. Você está passeando com... Você está fazendo academia, né? Colocar atenção na sua academia. Você está tomando banho, presta atenção na água, no sabonete, né? Não fica no celular, não Sim, fica... né? Tô aqui no celular, tô mexendo no WhatsApp, mas eu presto atenção no meu WhatsApp. Você não vai mexer no WhatsApp prestando atenção com alguém que está falando. Entendi. É sempre colocar atenção no que você está fazendo. Legal. Então, você fazer essa estado de presença que a gente fala, né? Você consegue meditar aí praticamente seu dia inteiro. Okay. No início é um pouquinho mais difícil. Mas você vai né? pegando... Mas você vai pegando o jeito, né? E agora é um assunto polêmico, digamos assim. O estresse, ele pode causar queda de libido? Como que você vê isso no dia a dia? É muito problema entre os casais? O que... Com certeza, né? Hoje, as causas de queda de libido, queda de ereção, né? Normalmente são 3. É a parte da autoestima, né? Então a pessoa não se sente bem com ela, então ela não tem coragem de tirar a roupa, né? A outra é a questão hormonal, quando a gente tem as quedas da testosterona, na mulher estrogênio e progesterona, um desequilíbrio hormonal também pode levar essa queda de libido, e a questão do estresse, né? Como que você vai aí ter uma noite romântica, né? Pensando que amanhã, se você não pagar o agiota, você vai ser morto. Aí então, é difícil mesmo, hein? É complicado, né? Então, normalmente, o que acontece? Essa questão do estresse. A pessoa fica lá com a cabeça a 1000 por hora, não desliga, e quando vai ter aquele seu momento de prazer, de relaxamento, ela não desliga e, consequentemente, vai diminuir realmente a libido, diminuir a ereção no homem, na mulher como que fala? A lubrificação e tudo mais, né? E o sobrepeso e a obesidade também tem impacto na libido ou não? Sim, né? Primeiro ponto aí do impacto do sobrepeso na libido, né? A questão da autoestima da pessoa. Certo. Se a pessoa, por exemplo, não estou contente com o meu corpo porque eu estou acima do peso.
impactou diretamente na sua autoestima. Não, eu estou contente, eu estou feliz, eu gosto do jeito que eu sou, né? Legal. Então, a parte da autoestima não vai impactar. Mas e na hora do seu desempenho? Né? Você vai ficar mais cansado, às vezes você vai, seu parceiro ou parceira vai querer algum tipo, né? Alguma posição, e você não vai conseguir por conta do seu sobrepeso, né? Então, isso daí pode impactar diretamente. E além da parte, quando você aumenta o seu peso, você começa com algumas alterações vasculares. Então, a questão mais específica para o homem, vamos dizer assim, né? A questão do fluxo sanguíneo para o pênis, ele vai diminuir. Então, a parte da ereção pode diminuir também. Entendi. Então, como eu falei, se a gente conseguir o equilíbrio, vai melhorar tudo, né? Então, não tenho problema com autoestima por conta do meu peso, mas tudo bem, sua parte articular, sua capacidade cardíaca, pulmonar, tudo isso daí pode ter um probleminha que indiretamente vai acarretar aí na sua queda de libido. Bacana. Esse assunto aí eu acho que aparece bastante no consultório, o pessoal com essa queixa. Com certeza. Ontem eu estava com o pessoal conversando, né? E aí, como que é? Você atende homem, atende mulher? Eu falei, atendo homem, atendo mulher. A mulher normalmente ela procura o consultório porque ela não está bem com ela, a questão do sobrepeso, é uma roupa que está apertada, né? É uma festa que ela vai ter daqui 2, 3 meses, um evento, e ela quer se preparar para essa festa. E o homem, em 90% dos casos, é o homem que está com uma queda de libido, né, uma queda de disposição, ele quer melhorar. Né? Ele não quer nem saber se ele está gordo, ele quer saber da libido dele. Imagino. Que bacana. Doutor Santiago, gostei muito da nossa conversa. Papo, acho que dá para a gente alongar de várias outras maneiras. Tem um assunto que eu gosto bastante, que é de pressão arterial, que também você fala bastante. Eu, por exemplo, a única coisa que eu tenho medo na vida acho que é ataque cardíaco, porque na minha idade é papum, né? Não tem nem conversa. Gostaria de convidá-lo para uma próxima oportunidade de a gente trazer talvez esse tema ou outros temas que você acha bacana, que tenho certeza que o pessoal vai gostar, porque saúde é sempre importante. E que nem o Nuno Cobra dizia, não vamos falar de doença, né? Vamos falar de saúde, como a gente pode ter essa saúde. Porque às vezes você não está doente, mas você não está saudável também. Sim. Acho que isso é muito bacana. Uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo, o que você diria para eles com relação ao estresse, obesidade, livre. Perfeito. Eu gosto muito de falar no final das palestras, dos cursos e tudo mais, uma maneira de conscientizar o pessoal, né? A gente nasce, saúde e 0 doença. E a gente não vai cuidar da nossa saúde. Então, nossos níveis de doença vão aumentando, né? Quando eu te falo, não cuida da saúde, alimentação, estresse, sedentário, então sua doença vai subindo. Chega um momento que dá aquela igualada. O que é isso? É quando você começa com um pico hipertensivo, você começa com dores no corpo, né? Um destro, né? Uma glicemia capilar elevada. O que é isso daí? Seu corpo está falando, olha, você não está cuidando da sua saúde, a doença está chegando. Aí você tem a opção aqui de cuidar da sua saúde, certo? Para você melhorar a saúde e não aumentar a sua doença. Se você continua do jeito que você está, sua doença vai subindo, e aí realmente você vai ter uma pressão alta instalada, uma diabetes, né, uma doença cardíaca, e aí você é obrigado a cuidar da sua doença. E para reverter é muito pior, né? Depois que o estrago já está feito é mais complicado, né? Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, cuidem da saúde de vocês enquanto vocês têm essa saúde, né? Você tem a opção de cuidar da saúde, porque vai chegar um momento que você vai ser, se você não cuidar da sua saúde, você vai ser obrigado a cuidar da sua doença. E aí a gente vê a fila de leitos de UTI no SUS, né? Que fica aí, às vezes nem chega numa UTI, né? Porque acaba falecendo antes. E tudo isso é questão de escolha, né? É uma escolha difícil, mas lá na frente, se você tiver um dia com alguma doença, você vai lembrar. Fala, eu tive saúde, né? Por que eu não cuidei? Cedo ou tarde você vai ter que se preocupar com isso. Com certeza. Né? Você pode hoje se preocupar em cuidar da sua saúde, ou daqui 5, 10, 20 anos, você vai ser obrigado a cuidar da sua doença. Perfeito. Gostei dessa frase. E você tem redes sociais? Quer deixar para o pessoal? Tenho o meu Instagram é @Dr. Santiago Vecina, né? Dr. Santiago Vecina. Tem o site santiagovecina.com.br. YouTube também, é Dr. Santiago Vecina. Bacana. Doutor, muito obrigado pela participação de hoje. Eu acho que a mensagem que eu deixo é muito no seu sentido. O livro do Nuno Cobra, Semente da Vitória, é muito bacana. Quem tiver em casa tiver a oportunidade de ler. É um livro curtinho, mas é bem legal, traz esses insights. Acho que é basicamente isso, pessoal. Se preocupem com sua saúde agora. Façam esporte, procurem um especialista na área para se consultar, para melhorar a alimentação. Virem essa chavinha, porque uma hora você vai ter que se preocupar com isso, por bem ou por mal. E na hora que você cuida da sua saúde, é muito melhor, porque
se preocupar com a doença depois que o bicho pega. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Tem lá o Instagram, o TikTok, o YouTube, que vai colocar o episódio completo. E acompanhe também para os nossos cortes, tem bastante coisa legal. E para mim, para saber os próximos convidados que estão vindo por aí. Já fica aqui o convite para o doutor Santiago voltar para a gente falar de mais assuntos relacionados à saúde, que eu acho que é de interesse de todo mundo. Doutor, muitíssimo obrigado pela presença. Espero contar com você em outras oportunidades. Imagina. Eu que agradeço aí o convite, seu, Nicolas, e toda a equipe aí. E que vocês precisarem de mim para espalhar saúde para o Brasil e para o mundo, eu tô sempre à disposição de vocês. Perfeito. Maravilha, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.